Um grupo de aventureiros adentra um pântano sombrio. A névoa densa cobre o chão e as árvores retorcidas se erguem como garras no céu. O cheiro de podridão e magia antiga enche o ar. Sussurros sinistros ecoam ao redor. De repente, um dos aventureiros pisa em algo que se contorce, uma raiz viva que tenta envolvê-lo. Uma gargalhada ressoa pelo pântano, e no centro de uma clareira amaldiçoada, uma figura encapuzada surge de trás de um caldeirão. Olhos brilhantes, um sorriso cruel. A arquibruxa finalmente aparece. O grupo se prepara para o combate. O silêncio dura um segundo interminável, até que... Chegou agora! Rola a iniciativa então! Como vocês perceberam, no vídeo de hoje eu vou falar sobre covis, o covil do inimigo, o que isso significa e o que isso pode impactar numa campanha sua. Porque na verdade o covil pode ser até o local do grande confronto final. De repente você pode fazer um confronto primário, não o oficial final, e eles perseguem até o covil, aonde esse inimigo da campanha vai ser muito mais perigoso do que ele fora de lá. E é tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas o único covil que você não corre risco se você entrar é aqui o do Necromante, seguindo a gente no canal. Você não vai correr risco. Na verdade, o único risco que você vai correr é de receber um vídeo sobre RPG que pode ajudar a sua mesa. E o que é importante aqui pra gente? Que você, por exemplo, aperte o botão de hypar aí no seu... quando você estiver assistindo, que ele ajuda. Fala que quanto mais pontos a gente junta, mais o YouTube entrega. Então, quer dar uma ajuda pra gente? Clica ali, não custa nada. Mas, se você quiser dar um hypar um pouco mais forte, um pouquinho mais poderoso, você pode dar mais pontos pra gente aí por um custo que não é tão alto. A partir de R$2 você já ajuda a gente. Não tá dando nem para comprar um café ultimamente. Mas pra gente ajuda bastante. Vamos lá para a parte do covil, que eu acho que vai ser bem interessante. Com a nova saída aí do Manual dos Monstros de D&D 5.5, acho que esse vai ser o nome oficial no fim das contas, ele saiu com várias regras de covis para muitos monstros. E ele trouxe algumas novidades. E aí eu resolvi trazer para vocês o que saiu por enquanto da bruxa. E eu achei que já teve uma modificação que pode ser interessante para as aventuras de vocês. Isso daqui, tudo que eu vou falar, se você não gosta do sistema, pode ser transferido para os outros sistemas que você joga. Nada impede de você criar regras para os covis dos seus grandes chefões dentro do sistema que você quiser. Então, acompanhe a gente aqui pelas ideias e fica ligado que vai valer a pena. Mas Ale, covil qualquer monstro pode ter, concordo. Mas ele não é bem um covil, agora tem uma regra de covil. Já existia, tá? No 5.0 isso já tinha. O covil real, que eu tô querendo dizer, não é um covil de goblins, por exemplo, que se intocam em uma caverna ou num canto de uma floresta ou algo assim. Ou mesmo gigantes do fogo que resolvem transformar um vulcão ativo no seu covil. Isso daí não é o covil que eu estou querendo dizer, não deixa de ser, é uma baita dificuldade para você entrar, porque normalmente eles possuem defesas, mas o covil que eu estou querendo dizer é de seres poderosos. No caso aqui hoje eu vou usar o exemplo da arquibruxa, que seria aí a bruxa mor de todas elas, que na verdade está representando monstros com poder alto. E o que eu quero dizer com poder alto? É que ele influencia a região dele, coisas acontecem na região. Se eu não me engano, por exemplo, os dragões conseguem mudar até mesmo o seu ambiente em torno. Eu lembro uma vez que eu usei um dragão negro e ele conseguia transformar o que era em floresta em pântano, por tão poderoso que ele era naquela região. Então ele pode influenciar o mesmo local. Scar em Tormenta, o rei, né, de um reino inteiro, consegue influenciar o ambiente à vontade. E ele consegue deixar o reino dele mais quente quando ele bem entender. Então veja que seres muito poderosos têm um poder diferente no seu ambiente. E é esse gostinho e essa diferença que vai tornar eles muito mais perigosos se enfrentar dentro do covil. E o que veio agora nessa nova versão? O que mudou, Ale? O que tem a mais? Tem tudo que tinha na 5.0, então mudanças ambientais que nem eu acabei de falar podem ocorrer,
Mas agora eles também conseguem ter até mesmo poderes mágicos ativos naquela região e que podem dificultar a vida após um descanso longo dos nossos jogadores. Então podem acontecer coisas, que eu vou até dar exemplos, tá bom? Que pode fazer com que logo depois do descanso longo os heróis tenham uma dificuldade a mais. E normalmente essa dificuldade não é uma coisinha muito fácil. Até mesmo a da bruxa, você vai ver que ela até pode ser bem complicada aí, principalmente para os arcanistas, tá bom? Magos, feiticeiros, bruxos, todo mundo que usar magia vai ter problema aí com um dos poderes dela. Outra coisa que o Covil também pode fazer para o dono dele é fornecer ações lendárias extras e também resistências lendárias extras. E veja como isso dificulta. Fora do Covil, vamos dar um exemplo, o monstro tem direito a 3 resistências lendárias. No Covil ele tem direito a 4. Ah, não é muita coisa. Pensa bem, ele pode escolher quando ele vai usar. Então, quando o grupo resolve usar uma magia mais poderosa e ele não passa, ele simplesmente pode resolver gastar uma dessas resistências lendárias e passar. Então veja que 4 magias poderosas dos heróis podem ser anuladas sem muito esforço. Então aquele famoso raio da morte, que poderia fazer um estrago danado, pode ser anulado, tá? Pode passar no teste de resistência automaticamente. Então coisas que poderiam fazer um estrago gigantesco nele, ele consegue evitar 4. Isso aí já vai minando as forças dos heróis. Além disso, as ações lendárias muitas vezes envolvem ataques extras, magias extras, baforada e assim por diante. Ou seja, ele pode realizar mais um ataque sem contar os ataques que ele já pode realizar naquela rodada. Então, vamos junto agora desenvolver o Covil da Arquibruxa, que é um dos novos monstros de níveis mais altos, os novos desafios de níveis altos aí para os heróis. Então veja que a bruxa, por exemplo, no 5.0, se eu não me engano, o ND mais alto dela é 8, ou mesmo quando ela está com um conclave de bruxas, ele sobe um pouco, mas ainda não é tanto, não passa de 10, se eu não me engano. Então agora a gente está falando de monstros mais fortes. Além disso, o que eles trouxeram de volta, que era uma coisa que já existia um tempo atrás e tinha diminuído, tinha ficado num cantinho do livro, era pouca coisa, são os habitats dos monstros. Então todos os monstros têm os habitats deles e com isso, esses monstros que possuem Covil já têm os Covis ali definidos, pronto para você já usar, você não precisa fazer nada. Abriu o livro, leu, tá lá. Mas o que mais que você pode aproveitar? Eles ainda estão ajudando você a colocar lacaios, ou seja, quem serviria a eles? A Arquibruxa, ela tem como habitat o habitat qualquer um, ou seja, você pode encontrar ela em qualquer tipo de habitat, gelo, caverna, montanha e assim por diante. Vamos trabalhar com o classicão, pântano, aquele pântano sombrio, com árvores retorcidas, névoas, igual na abertura aqui do nosso vídeo. E aí você vai o que? Na lista que a gente tem a lista de habitats qualquer no livro do monstro agora e também monstros que são encontrados no pântano. Existe uma lista, você vai direto nela, já pum, olha o nome e coloca. Quando forma a convenção de bruxas, né, aquele conclave que eu falei, você pode usar vários nomes, encontros e assim por diante, a bruxa tem aliados. Normalmente poderia ser, por exemplo, as bruxas verdes, que seria aí um classicão também, uma bruxa mais poderosa e 3 bruxas verdes. Mas para níveis altos, talvez elas não façam tanto sentido, elas não tenham tanta resistência, afinal o nível de dificuldade dela é 3. Mas quando a gente está falando de um encontro desse tipo, nós estamos falando de 4 personagens no nível 17 para encarar isso. Então ela vai ganhar um certo XP. Mas na lista de qualquer habitat, a gente tem o Prodígio Nobre, que tem um nível de dificuldade 10, que pode fazer muito mais sentido. Mas você vai falar, mas o que ele tem a ver com a bruxa? Por que ele entraria? Você vai usar o quê? A ficha como base. Então o livro já te ajuda com isso. E o que você faz? Você troca o tipo desse monstro, que é 1, para fada. E coloca o Ancestral Férreo, que é uma característica que tem num dos livros básicos também. Então o que você vai fazer? Só uma pequena alteração, qual é o tipo dele, e incluir esse poder. O resto todo você deixa igual e ele vai se manter no nível 10 de dificuldade, tornando o encontro muito mais perigoso. Você pode colocar 2 deles ou até mesmo 4 deles, que daí a gente já está falando
no encontro para um nível 19. Pelo menos colocado em tabelas que eles estão enviando, que vai aparecer aqui na tela até. Mas esse encontro, vamos falar que é o ápice da campanha. Então, pode ser que você queira criar dificuldades para chegar, armadilhas, dificuldades de terreno, tudo mais. O livro do mestre vai te fornecer tudo isso em tabelas, prontos para usar também. E você acrescenta dentro da sua aventura. Veja que a gente já está criando uma aventura, praticamente está faltando apenas o início dela. Por que que os jogadores estão indo para lá? Porque você vai ter o habitat, tem o inimigo, já coloca as dificuldades, então você consegue criar uma aventura até que rápida. E entre as dificuldades do Covil da Arquibruxa, por exemplo, a gente tem ainda o Lapsus Lupei, acho que eu falei certo, senão vai aparecer aqui embaixo, que o que faz? Dificulta para você intimidar ou mesmo tentar convencer qualquer um que esteja até 1,6 km do Covil, porque no livro é uma milha, né? Sistema métrico americano, não me pergunte. Mas então, até uma milha, ela é influenciado. E o que isso faz? Subtrai 1 de 10 toda vez que você for fazer um teste de influência, que eles falam, que você tenta influenciar a pessoa. Então, por exemplo, você quer intimidar ela, menos 1 de 10. E o outro é magia intrometida. Toda vez que você fizer um descanso longo até 1,6 km do Covil, quando você soltar a sua primeira magia após o descanso longo, isso qualquer um que utilize magia, tá bom? Você precisa fazer um teste de resistência para não sofrer as consequências de uma magia confusão. Imagina você sofrendo essa questão, recebendo uma confusão logo depois de soltar uma magia. De repente você está mirando em um e mira em outro. Pensou você ficar confuso? E além de tudo, essa magia não precisa de concentração, ela ocorre devido à área, devido à influência da Arquibruxa. Então veja como pode influenciar isso o seu ambiente. Agora fique imaginando um dragão como deve ser. E para finalizar, o livro também facilita nas tabelas de tesouros, que também achei uma boa já estar junto com o monstro. Antes você tinha que ir no livro do mestre e às vezes você tinha que ficar procurando, dava uma travada, não que não fosse uma coisa fácil. Lógico, você pode sortear antes, você pode deixar pronto tudo isso antes, né? Dar a sua cara um pouquinho diferente no tesouro. Mas às vezes quando você está precisando criar rápido a aventura porque você não teve muito tempo, essas tabelas podem ser uma baita ajuda para você. Mas põe aí nos comentários o que você achou. Se você já fez, qual foi o Covil mais da hora que você já jogou? Seja jogador ou mestre, põe aí que eu quero saber qual foi o Covil mais legal que você já encarou. E se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, agora é a hora de se inscrever. Se inscreve, vem fazer parte aqui do canal, muita novidade vinda, a gente está querendo expandir, mas a gente precisa de você aqui junto com a gente. Senão, a gente não consegue. Não tem por que a gente fazer se a gente não tiver uma galera que está curtindo tudo isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!